Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, querida igreja, olá, queridos amigos. Que bom poder falar com vocês mais uma vez neste projeto especial chamado Domingos de Esperança. E como tem sido uma bênção para a gente, não é verdade? Deus tem falado ao nosso coração. Estamos entendendo um pouco mais sobre o mistério da profecia. Isso mesmo, estamos estudando um livro maravilhoso chamado Mistério da Profecia, escrito pelo grande evangelista, né, e pastor Mark Fillen. Esse homem foi usado por Deus para nos trazer palavras preciosas da palavra do Senhor. E olha, amigos, para mim está sendo muito bom poder entrar em contato com vocês aqui todos esses domingos, porque juntos nós podemos repartir do pão da vida, entender mais sobre o plano de Deus para cada um de nós. E para mim é uma honra, eu falo de verdade, é uma honra poder repartir com você aí, com sua família, com essa igreja querida, a palavra de Deus. Eu quero mandar um abraço especial para você que nos acompanha aí pelo Zoom, você que está com sua igreja reunida aí pelo Zoom, talvez em casa, participando com sua família. Um grande abraço para vocês. Para você também que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, um forte abraço. É ótimo ter a sua audiência, é ótimo ter você conosco, cultuando a Deus, buscando as respostas para os seus questionamentos. E deixa eu te dizer uma coisa, hoje Deus vai falar com você. Hoje Deus falará forte ao seu coração e você entenderá muito sobre o que estamos vivendo nessa terra. Tá ok? Um forte abraço também para você que nos assiste aqui na igreja, pelo culto, né, no presencial. Algumas igrejas já têm abertura aí para fazerem um culto de forma presencial. Um forte abraço para você, que hoje possamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração. Queridos amigos, estamos estudando o mistério da profecia e hoje o nosso tema é a guerra nos bastidores da história. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar que existe uma guerra nos bastidores da história? Que não é uma guerra de 100 anos, 200 anos, 300 anos, 30 anos, que é uma guerra de milênios, e é a maior guerra, e é aquela guerra que nós devemos prestar atenção no que está acontecendo no meio dessa guerra, para tomarmos as decisões corretas para a nossa vida. Sim, você faz parte, mesmo que você não conheça, não entenda o que está acontecendo, você faz parte dessa guerra. E você precisa, o mais rápido possível, tomar a sua decisão pelo lado correto, pelo lado do bem, pelo lado que traz paz, que traz esperança e pelo lado que já é vencedor. Amém? Já é vencedor pelo sangue de Cristo Jesus. Queridos amigos, vamos estudar um pouquinho sobre essa guerra. Vamos entender o mistério da profecia de hoje e vamos aplicar, não só entendermos, nós vamos aplicar tudo isso em nossa vida. Então eu quero convidar você, onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, para fechar os seus olhos e vamos pedir iluminação do Santo Espírito, para que ele fale ao nosso coração, para que não seja simplesmente aqui o pastor Julimar lançando palavras ao vento, mas que o Espírito Santo do Senhor fale conosco, fale com você aí, que você seja sacudido de verdade e entenda os planos de Deus para a sua vida e comece a praticar aí junto com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, tá ok? E tudo isso que vamos aprender aqui servirá de base para a sua salvação. Tudo bem? Feche os seus olhos e assim como você está, vamos falar com o Senhor mais uma vez nesta noite. Querido Deus, obrigado, Pai, porque estamos ouvindo a Tua voz durante esses domingos de esperança. E hoje, ó Pai, nós queremos rogar ao Santo Espírito que não seja diferente, que possamos entender a santa e pura vontade do nosso Deus para a nossa vida. Nós estamos no meio de um grande conflito, no meio de uma grande guerra, uma guerra milenar, Senhor. E nós queremos tomar o partido pelo lado correto. Queremos andar, ó Pai, de acordo com a sua santa vontade. Que não possamos ser enganados, Senhor. Que possamos entender o que o Senhor nos deixou na Sagrada Escritura. E que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas, inspirou o apóstolo amado, o discípulo amado, João, a escrever o Apocalipse, que ele venha, ó querido Espírito Santo, nos trazer as verdades bíblicas, falar ao nosso coração e nos fazer entender a santa e pura boa vontade do Senhor para a nossa vida. Então, ó Espírito Santo, visita esse lar. Visite esse homem que está aí passando pelas suas dificuldades, mas hoje
veio ouvir a tua voz. Visita essa mulher também, ó Pai, que está aí com muitas dificuldades, muitos problemas na família, com os filhos, né, correndo, fugindo dessa doença que está alastrando cada vez mais em nosso mundo, em cada família. Querido Deus, leve o seu conforto, leve a tua paz, leve a esperança, que é Cristo Jesus, a todos os corações. Essas bênçãos nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está preparado aí? Está preparado mesmo? Já pegou a sua Bíblia? Porque não tem como estar preparado sem a palavra de Deus nas mãos. Nem que seja assim de papel, você pode pegar a sua Bíblia no seu tablet, pode baixar aí a sua Bíblia no seu celular. O que importa é ter nesse momento a palavra de Deus nas mãos. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra do Senhor. Então pega a sua Bíblia aí, porque a base para o nosso conhecimento sobre Deus, sobre o que está acontecendo, está na revelação, na palavra do Senhor. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Em algum momento da sua vida, você já se perguntou assim: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta morte? Por que os inocentes sofrem? Por que uma criança é morta pelo próprio pai? Por que as pessoas tão boas, pessoas que ajudam os carentes, pessoas que não fazem mal a ninguém, acabam sendo cometidas por doenças? Ou sendo ou acidentando e perdendo a vida? Você nunca se perguntou isso? Por que tantas doenças? Por que essa pandemia? Sabe, amigos, eu já me perguntei muitas vezes. Muitas vezes eu já chorei e perguntei, mas Senhor, o que está acontecendo? Por que tudo isso? Eu não entendo, diz para mim, fala no meu coração. E todas as vezes que eu fazia essa pergunta para mim mesmo e para Deus, sabe onde eu encontrava as respostas? Aqui na palavra do Senhor. Se você não buscar aqui, não vai encontrar em lugar algum. É somente Deus que tem a verdade que pode consolar o seu coração. Eu digo consolar por quê? Porque precisa ser assim. Porque, infelizmente, nós passaremos por situações ainda piores deste mundo. Mas eu quero ir com você na palavra de Deus para que você entenda também. Para que você, meu amigo, que está se perguntando aí por que eu estou doente? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que a minha esposa está sofrendo? Por que o meu marido vive dessa forma tão ruim? Envolvido em tantas coisas ruins? Por que os meus filhos estão indo para o mundo das drogas? Vamos buscar as respostas aqui. Eu tenho certeza que hoje o seu coração será confortado e você receberá mais poder para ser vencedor, para ser vencedora em Cristo Jesus. Para isso, vamos a um livro, ao livro profético, ao livro de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, e nós leremos a partir do verso 7. Você sabe quem escreveu o livro do Apocalipse? Sabe? Isso, quem escreveu o livro do Apocalipse foi o apóstolo João, o discípulo amado, a quem Jesus Cristo gostava tanto, a quem Jesus Cristo conhecia há tanto tempo e repartiu tanto sobre a sua palavra. E nos últimos momentos da sua vida, Jesus Cristo o acompanhou e esteve bem pertinho, dando para ele uma grande esperança, e é a esperança que hoje recebemos. Você sabe que João foi exilado, né? Ele pregava a palavra de Deus, ele alcançava corações. E quando os líderes religiosos, os políticos daquela época, perceberam que ele era muito influente, ele foi preso. E ele foi levado para uma ilha deserta, para uma prisão especial, chamada Ilha de Patmos. E ali esperavam os líderes que ele não entrasse mais em contato com ninguém, não pregasse, não falasse mais do amor de Jesus, daquele grande amigo a quem ele era tão devoto. E aí você pode pensar assim, pastor, mas o homem serviu tanto a Deus, dedicou a vida dele inteira à pregação do evangelho, e ele finaliza a vida numa ilha, preso, longe dos amigos, longe da família, longe das coisas que ele tanto gostava de fazer. Sabe, meu amigo, às vezes nós pensamos assim, puxa vida, que situação, por que Deus permitiu esse sofrimento na vida do seu discípulo? Sabe, amigos, a resposta para isso também está aqui, nessa profecia. E na mesma profecia que o próprio Jesus deu a João. E sabe como eu vejo essa profecia? Eu vejo como um acalento. Eu vejo como um bálsamo. João estava ali preso,
longe de tudo, mas neste momento terrível da vida, Jesus Cristo veio para encontrar com seu discípulo amado. Jesus Cristo veio para trazer uma mensagem que abraçava o seu coração, que dava para ele esperança e certeza de que tudo terminaria bem. Amém? E essa mesma certeza que João teve lá na ilha de Pátimo, ele escreveu sobre ela e colocou aqui para a gente, pelo Espírito Santo de Deus, para que você também tenha essa certeza. Eu não sei qual é o momento que você está passando, não sei se você está passando por dificuldades, mas deixa eu te dizer, deixa hoje a palavra de Deus, permita hoje que a palavra do Espírito Santo de Deus, a palavra de Jesus, encontre morada aí no seu coração. Vamos ler o que diz? Apocalipse, capítulo 12, e nós leremos a partir do verso 7. E diz assim, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha que incrível. A profecia aqui no verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse começa dizendo assim: e houve batalha no céu. Houve uma peleja no céu. Satanás, o dragão, se irou contra o próprio Deus e se levantou com o seu exército contra Deus, e houve uma batalha no céu. Aí você se pergunta assim, mas pastor, vem cá, batalha no céu? Mas o céu não é um lugar de paz? O céu não é um lugar de perfeição? Não é um lugar onde reina o amor? Por que houve guerra no céu? Pastor, não estou entendendo essa situação. Por que esse anjo aí, Lúcifer, é chamado de dragão? Por que ele se levantou contra um Deus que é puramente amor? Como é que alguém pode odiar alguém ou um outro alguém que quer apenas o bem para todos? Olha as perguntas surgindo e essas perguntas serão respondidas aqui. Mas para que você entenda como surgiu essa guerra, como iniciou essa guerra e por que iniciou essa guerra lá no céu, e quando eu falo da guerra, eu estou falando da guerra nos bastidores da história. Essa guerra não iniciou aqui na Terra, ela iniciou lá no céu. Mas para que possamos entender, nós precisamos compreender quem foi que começou essa guerra e o porquê de tudo isso. Vamos ver? Vamos lá agora no livro de Ezequiel, um outro livro profético, e nós vamos ligando de profecia a profecia para compreendermos o plano de Deus para a nossa vida e o mistério da profecia de hoje. Ezequiel, no capítulo 28. Está com a Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Lembrando que você tem que ter não apenas a Bíblia em suas mãos, né? Estamos fazendo estudos especiais aqui a cada noite, a cada domingo. E é interessante que você anote cada passagem, cada texto, para que você volte depois com mais tranquilidade. Aqui nós temos pouco tempo, 30 minutos, 40 minutinhos bem apertados para falar sobre muita coisa. Então, anote para que você veja depois. Esse vídeo pode ficar guardado aí, você pode rever o vídeo e fazer mais anotações e deixar guardadinho, não somente no papel, mas também aí nas páginas do seu coração. Capítulo 28 do livro de Ezequiel, encontrou? E nós leremos sobre este anjo, Lúcifer, o dragão, aqui no livro de Ezequiel. Vamos ver? Capítulo 28, verso 11 em diante. E diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe assim, ou assim diz o Senhor teu Deus. Lembre-se, é uma profecia. Então você entenderá como uma profecia falando sobre o próprio Satanás, o próprio Lúcifer, esse anjo que se irou contra Deus e guerreou lá no céu. Olha o que o texto profético diz. E nós podemos ler assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Olha que incrível. O texto bíblico começa dizendo que Lúcifer era o sinete da perfeição. Aí você fala assim, pastor, mas o que é isso, o sinete da perfeição? Deixa eu tentar explicar, que talvez no português a gente não consiga explicar tudo isso. Talvez na nossa cabeça não entre essa ideia, mas é assim. Sabe, de tudo que é perfeito, de tudo que era maravilhoso no céu, o sinete é aquilo que é mais precioso, aquilo que chama mais atenção.
de tudo que é precioso, o sinete, aquilo que era um sinal especial, aquilo que era um exemplo para todos. Este era Lúcifer, cheio de formosura. O texto diz assim, olha, cheio de sabedoria, era muito sábio e tinha também formosura. Pastor, então tudo estava em paz, tudo estava perfeito, pastor. Como que pode um ser criado com tanta perfeição, de acordo com o texto, guerrear contra o próprio Deus? Vamos continuar a leitura? Agora no verso 13, olha o que diz aí. Acompanhe comigo. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Olha que incrível! O texto começa dizendo aqui no verso 13 assim, olha, estavas no Éden de Deus. E quando você lê Éden aqui, não é o Éden aqui da terra, não. Nós estamos falando do Éden de Deus lá no céu. E você sabe do que eu estou falando. A terra é apenas uma sombra das coisas do céu. Da mesma forma que nós tínhamos um santuário aqui na terra, que era para Deus habitar no meio dos homens, e todos os dias Deus vinha ali para encontrar com Adão e Eva no seu jardim, no seu santuário, no céu também há esse santuário. Existe esse jardim especial, onde Deus se habita e onde os seus anjos estão ali ao redor, adorando esse Deus e participando ali das cerimônias desse santuário especial. Olha que incrível! O texto fala que era um querubim especial. Ele era um anjo especial de Deus. O texto chega a dizer assim, olha, de pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o carbúnculo. Aí você fala assim, pastor, eu acho que eu já vi falar dessas pedras preciosas. Essas pedras preciosas não eram as mesmas pedras que estavam no peitoral do sacerdote? No templo ali no deserto, no templo de Salomão? Sim. E aí você agora pode entender o que Deus está falando aqui, que Satanás era uma espécie de sacerdote lá no céu. Era um dos únicos anjos que poderia entrar ali na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí você entende como ele era precioso para Deus, como Lúcifer era importante ali no céu. Tanto que o nome dele, Lúcifer, significa um anjo de luz. Um anjo que refletia a luz de Deus. Aí você fica talvez mais encabulado e fala assim, mas pastor, como é que pode um anjo que refletia a luz de Deus, um anjo que era como um sacerdote ali na presença do Senhor, no Éden de Deus, no santuário celestial, se corromper e lutar contra o próprio Deus? Vamos continuar a leitura? O texto continua dizendo assim, no verso 14, tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha que maravilha. Ele era maravilhoso. Era um anjo assim muito poderoso, estava na presença de Deus. O texto bíblico chega a dizer assim, olha, ele andava no brilho das pedras. Hoje as pessoas andam aí com marcas, né, importadas, roupas de grife. Lá no céu, Lúcifer andava no brilho das pedras, pedras do próprio Deus, pedras especiais que marcavam um coração que era devoto, dedicado às coisas de Deus, à presença do Senhor, passava o dia ali na presença do Senhor. Interessante, o texto dá até o nome desse anjo, ou melhor, a sua patente ali no céu. Ele era um querubim da guarda, ungido, separado para aquela função. Nenhum outro anjo poderia estar ali na presença do Senhor. E você vai lembrar da Arca da Aliança. Você lembra da Arca de Deus? A Arca que Deus pediu para que fizesse, para que ele habitasse ali naquela Arca? O texto bíblico diz que sobre a Arca ali de ouro havia dois querubins. E esses querubins simbolizavam, eram uma sombra, uma espécie da sombra dos querubins que guardavam o trono de Deus lá no Éden, no jardim do Éden celestial. E um desses querubins era Lúcifer. Ele estava na presença do Senhor.
Aí você fala assim, pastor, é difícil de entender. Como que pode um anjo tão poderoso, alguém que estava ali na presença do Senhor, se corromper tanto, pastor? Como é que tudo isso pode acontecer? Aí eu te digo assim, vamos continuar a leitura. Agora vamos ao verso 15. E o 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha aí, perfeito, era tudo perfeito. O texto deixa muito claro, tudo era lindo, tudo era perfeito, tudo andava de acordo com a vontade de Deus, até que se achou iniquidade em quem? Em Deus? Achou iniquidade no céu? Achou iniquidade em alguma coisa que Deus fez? Não. O texto bíblico diz, até que se achou iniquidade em ti, ó Lúcifer, ó anjo que caiu. Interessante. A iniquidade não vem de Deus. Não é Deus que cria o mal. Não é Deus que levanta o mal. Deus dá a vida, mas não é Deus que tira a vida. Vamos descobrir o que ocorreu? Vamos descobrir o que aconteceu ali no céu? Verso 16. E aqui está a resposta do verso 16, diz assim: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha aí. O texto bíblico diz que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Lúcifer permitiu que a maldade nascesse em seu coração e começou a multiplicar o seu comércio, a sua vontade de ser maior, de ser melhor. Ele permitiu que em seu coração surgisse o mal. Olha o que diz o verso 17 agora. Acompanhe comigo aí. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus, para que te contemplem. Olha a resposta mais completa aqui no verso 17. Elevou-se o teu coração por causa de quê, irmãos? Por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ele era muito bonito. Ele era diferenciado. E, infelizmente, por tudo isso, por querer ser melhor e maior a cada dia, ele permitiu que o orgulho tomasse conta do seu coração. Amigos, não foi Deus que levou o mal para o coração desse anjo. O próprio anjo permitiu que o mal nascesse em seu coração. Aí você me pergunta assim, mas pastor, como é que isso pode ocorrer? Ele era um anjo perfeito, pastor. Sabe como é que isso pode ocorrer? Por causa da própria perfeição divina. Nós não entendemos, mas a perfeição divina é diferente da nossa perfeição. Talvez a perfeição para a gente fosse vamos usar um exemplo aqui, um computador de última geração, que responde muito bem aos seus comandos, o mais rápido possível. Você tecla e ele corresponde. Você pede algo e ele responde. Como se fosse realmente uma máquina, e o computador é uma máquina. Só que para Deus isso não é perfeição. Talvez aos olhos humanos isso seja, mas entenda, para Deus a perfeição não é ter um robô obedecendo por obedecer, obedecendo porque foi programado para isso. Para Deus a perfeição é ter uma criatura obedecendo a Ele por amor. Obedecendo a Ele porque aquela criatura entende que o melhor é estar na presença desse Deus maravilhoso, que Ele criou tudo com maestria e com amor para que as suas criaturas vivam felizes, para que compartilhem esse amor com outras criaturas, para que louvem a esse Deus constantemente, entendam a beleza do universo e que o centro do universo, o poder do universo que rege esse universo é o amor. Porém, para que isso ocorra, todos os seres criados por Deus precisam ter um livre-arbítrio. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Quando Deus te dá a oportunidade de escolher o seu futuro. Quando Deus dá para você a oportunidade de entender o que é melhor para a sua vida.
Analisar, fazer a sua pesquisa ali e entender, olha, o melhor caminho é esse mesmo. E Deus me deu apenas, não apenas sabedoria para entender qual é o melhor caminho, mas me deu poder de escolha. E Deus não me impede de escolher o que é melhor para mim, do que eu entendo que é melhor para mim. Você está entendendo o que é perfeição para Deus? Perfeição para Deus não é ter seres programados para obedecê-lo. Perfeição para Deus é ter os seus seres queridos obedecendo por amor. E, infelizmente, por causa da sua formosura, porque ele queria ser melhor do que todos, porque ele se encheu tanto de orgulho, Satanás permitiu que o mal tomasse conta do seu coração e usou o seu livre-arbítrio para querer tomar o próprio trono de Deus. Olha que incrível. Olha que situação. Queridos amigos, foi isso que surgiu, que aconteceu no céu. Esse anjo tão poderoso, tão perfeito, começou a falar para os outros anjos que esse Deus não era tão amor assim como ele falava, como ele dizia, como ele expressava. Que Deus era uma espécie de tirano, que aqueles que não obedecessem a ele, ele matava. Que ele não permitia que tomássemos outras decisões em nossas vidas. Porém, Deus sabia muito bem o que era melhor para as suas criaturas. E por isso, tinha sim as suas regras, para que tudo corresse bem de acordo com os planos dele para todo o universo. Mas, infelizmente, esse anjo não aceitou esses planos. Não aceitou a sua existência da forma que era e decidiu se levantar contra o nosso próprio Deus. Eu quero ir com você em mais um texto bíblico para que você entenda o que se passava no coração desse anjo. O que ele permitiu que tomasse conta do seu coração? Abra comigo agora a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, e nós leremos o capítulo 14, no verso 12. Vamos abrir? Isaías, capítulo 14, no verso 12. Nós entenderemos um pouco mais sobre esse anjo. Você já percebeu o que aconteceu no céu? Você percebeu que o céu era feito de puro amor, pura paz, era tudo perfeito. Mas, infelizmente, pelo livre-arbítrio que Deus deu aos seus anjos, de dar para cada um de nós também, um deles tomou a decisão errada e, infelizmente, acabou poluindo o céu com suas vontades, com seus planos errados. Capítulo 14, e nós leremos o verso 12. E olha o que diz na Bíblia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que se passava no coração de Lúcifer. Ele queria o lugar do próprio Deus. Ele queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Ele não queria seguir as regras de Deus. O texto bíblico chega a dizer que ele queria formular suas próprias leis, as suas próprias regras. Porém, o nosso Deus sabia muito bem onde isso iria dar. E o texto bíblico diz assim, no verso 15: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, ó estrela da manhã, filho da alva. Queridos amigos, nós lemos lá em Apocalipse capítulo 12 que houve batalha no céu. E a batalha começou quando Lúcifer conseguiu enganar um terço dos anjos de Deus. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, vamos lá voltar ao livro de Apocalipse? Olha o que diz aí, Apocalipse, no capítulo 12, no verso 4. Olha o que diz, 12, verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Somente até aqui. O texto bíblico diz que Lúcifer enganou e se tornou, lógico, o dragão. É um símbolo aqui da maldade que está em seu coração. Ele arrastou, ele trouxe do céu um terço das estrelas do céu. E o que isso simboliza? O que isso significa para a gente? Ele trouxe um terço dos anjos de Deus. De cada 3 anjos, ele trouxe um anjo aqui para a terra. Ele conseguiu enganar um anjo em cada 3 anjos.
E a Bíblia fala assim, olha, que lá no céu existem miríades de miríades, milhares de anjos. E aí você pode dizer assim, pastor, então quer dizer que existem mais anjos caídos aqui na terra do que seres humanos? Sim, nós somos bilhões de seres humanos. Mas os anjos caídos aqui também são miríades de miríades. E houve a batalha no céu. Satanás conseguiu enganar ou fazer com que esse terço de anjos pudesse confiar nele e acreditar que poderiam sim tomar o trono de Deus. E se colocaram ali perante o pátio do Senhor, à frente do jardim do santuário do Senhor, para tomar o trono de Deus, para tomar o jardim do Senhor. E foi aí que levantou-se o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, que é conhecido o príncipe do exército celestial. Alguém também perfeito na presença do Senhor. E o arcanjo Miguel então peleja contra o dragão. Peleja o dragão e os seus anjos. O arcanjo Miguel também estava com seu exército poderoso. E você sabe muito bem, ninguém consegue vencer o nosso Deus. Satanás sabia onde iria chegar, mas ele queria pagar para ver. E ele perdeu aquela batalha. Eu posso imaginar uma batalha terrível sendo travada ali no céu. Algo nunca visto. E o texto bíblico diz que não se achou mais o lugar de Satanás e os seus anjos. Olha o que diz no verso 9. O verso 9 diz assim, ó, do capítulo 12 do Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chamava ou se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aí você fala assim, misericórdia, pastor, então eu estou entendendo agora. Então quer dizer que Satanás foi lutar contra o próprio Deus, e ele sabia que Deus é todo poderoso e não iria perder essa batalha, e mesmo assim ele foi, para vocês perceberem, amigos, como Satanás é determinado. Como ele vai fazer de tudo para tentar acabar com a sua família, para tentar acabar com a sua vida. E por isso você tem que tomar hoje a decisão correta, no meio dessa grande batalha, de que lado você quer ficar. Porque Satanás, ele não brinca em serviço. Ele vai fazer de tudo para acabar com você. Só que aí ele perdeu a batalha no céu. E essa batalha no céu não finalizou ali. O texto bíblico diz que ele foi expulso do céu e veio para onde? Veio para aqui, em nosso planeta. Um planeta recém-criado. E Satanás e os seus anjos caíram aqui na terra como um raio. Eu posso imaginar o rosto, a face deles entristecidos, chateados, porque não haviam conseguido o que queriam. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, por que Deus permitiu isso, pastor? Os seres humanos, Adão e Eva, estavam aqui tranquilos, em paz, na perfeita paz, vivendo tranquilamente. E Deus permitiu que Satanás viesse para o nosso planeta, pastor. Mas por que Deus não acabou com essa batalha lá no céu? Por que Deus não deu logo o veredito ali para ele e para os seus anjos? Sabe por quê? Porque a forma de Deus vencer a batalha não é levantando a sua espada. Deus precisou levantar a espada ali com o arcanjo Miguel naquele momento para que o universo percebesse com o tempo o que era o amor de Deus. E este amor de Deus é a maior arma contra a revolta do coração dos anjos e contra a revolta do coração humano. Queridos amigos, Deus não poderia vencer essa batalha com espadas. Ele precisou usar a força naquele momento, mas usou a força na medida certa para que Lúcifer e os seus anjos ainda tivessem vida, para que Deus pudesse provar para o universo que ele estava certo e não Lúcifer. Deixa eu explicar para que você entenda melhor com ilustração. Vamos entender que você é o presidente do Brasil hoje, tá ok? Você é o presidente do Brasil e você está governando bem o país, mas de repente levantou lá um dos seus ministros e aquele que estava do seu lado, ali, lhe apoiando, começou a falar mal de você. Começou a dizer para as outras pessoas que você estava roubando, que você estava mentindo, que a sua ideia não era trazer coisas boas para o nosso país, para o Brasil, que a sua ideia era para trazer paz, era morte e destruição. E aí ele começou a disseminar essas ideias no Planalto, começou a disseminar essas ideias ali para os deputados, para os senadores, para todos os brasileiros. E você percebeu aquilo. Você teve até vontade de resolver aquela situação de uma vez por todas.
Até passou pela sua cabeça a vontade de mandar o seu exército, porque você é o presidente do Brasil. O exército está em suas mãos, você pode mandar e os generais vão obedecer, e junto com os generais, os seus soldados, né? E você poderia ter dito assim: olha, general, eu quero que você prenda aquele ministro e suma com ele. Eu quero que ele desapareça. E aí vamos entender que você fez isso. Mandou o seu general prender esse ministro e ele sumiu, desapareceu de uma hora para outra. Ninguém mais viu, a mídia não mais viu esse ministro. E todos ficaram perguntando o que aconteceu, o que aconteceu. Eu lhe pergunto, o que as pessoas iriam pensar? O que o Brasil iria pensar? O que talvez os seus outros ministros iriam pensar? Os deputados, os senadores? Sabe o que iriam pensar? Foi o presidente que mandou matar. Foi o presidente que mandou sumir com aquele ministro. Porque aquele ministro estava certo. Se o presidente fez isso com ele, ele também pode fazer com a gente. Vocês estão entendendo? Por que Deus não foi de uma vez ali e usou a sua força para acabar com Lúcifer, para acabar com aquela rebelião? Porque Deus sabia muito bem que os seus seres inteligentes, sábios, que tinham livre arbítrio para tomar decisões, poderiam começar a questionar o amor desse Deus. Poderiam começar a questionar se Lúcifer estava ou não estava certo. E para que isso não surgisse no universo, para que Deus não desse mais vazão para esses pensamentos em todo o universo, Deus permitiu que Satanás saísse daquela batalha com vida. E ele veio aqui para o nosso planeta. E você sabe o restante da história. O texto bíblico diz que Satanás caiu aqui com seus anjos, sem saber o que fazer. Muitos deles imaginavam que Deus viria logo em seguida para dar o veredito, para acabar com eles, para trazer a morte, porque até lá no céu eles sabiam que o salário do pecado, o salário da desobediência é morte, tanto para os anjos quanto para qualquer outra criatura que desobedeça a lei central do universo. Só que Deus não veio logo em seguida. E eles começaram a vaguear pelo nosso planeta. E esse anjo caído, esse líder de todos os anjos, ficou ali pensando, imaginando como sair daquela situação. Ele era muito sábio. Era um anjo realmente diferenciado. Alguns falam assim: pastor, quando o anjo caiu nessa terra, ele perdeu a sua formosura. Não. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar que ele perdeu a formosura. Ele é chamado de dragão, de serpente, para simbolizar a maldade que está em seu coração e as coisas ruins que ele é capaz de fazer, que ele fez desde o céu, que faz nessa terra e que ainda é capaz de fazer e fará. Correto? Mas ele não perdeu a sua formosura. Ele não perdeu a sua inteligência, a sua perspicácia, a sua sabedoria. Ele não perdeu isso. E ele chegou aqui na terra e começou a planejar. Ele começou a pensar. E sabe o que ele percebeu? Ele percebeu que havia um casal especial nesse planeta. Ele percebeu que havia um santuário de Deus aqui, um jardim do Éden aqui também. Ele percebeu que Deus vinha todos os dias a esse jardim para conversar com os seus filhos, duas criaturas especiais que eram Adão e Eva. E ele percebeu também que essas criaturas tinham o livre-arbítrio. Poderiam tomar a decisão de acertar ou errar, da mesma forma que ele havia tomado as suas decisões. E logo em seguida veio essa ideia à sua mente. E ele saiu para convocar todos os seus anjos de novo, para começarem uma nova batalha. Agora, uma espécie de guerra fria. Não mais iriam tentar subir ao trono de Deus. Eles iriam trabalhar ali por trás dos bastidores da história para tentar jogar o universo contra o próprio Deus. Olha para vocês verem a sagacidade, a maldade que existia no coração de Lúcifer. E o texto bíblico diz que ele, então, diz para os seus anjos qual era o seu plano. Existe um livro maravilhoso, eu gostaria até de recomendar esse livro para vocês, é chamado A História da Redenção, da escritora norte-americana Ellen White. Busque esse livro e você vai encontrar esses detalhes que eu estou trazendo aqui para vocês. Esse livro diz que ele convocou os seus anjos novamente, falou da ideia, falou dos seres humanos, falou de que eles poderiam cair também, e que esses seres humanos, ao caírem, poderiam gerar uma confusão no coração do próprio Deus, porque Deus amava muito esses seres humanos. Só que eles iriam até os seres humanos para fazê-los cair. E aí a situação ficaria mais complicada, que embora os seres humanos pudessem decidir pelo erro,
seria Satanás e os seus anjos que levariam esse erro para o coração humano. Porém, Deus não poderia deixar de destruir os seres humanos, porque a sua lei é: quem pecar certamente morrerá. Porém, se Deus resolvesse salvar também os seres humanos, Lúcifer poderia dizer para todo o universo assim: olha, ele salva os seres humanos, ele quebra a sua própria lei e agora quer vir e destruir os seus anjos. Olha que situação. Vocês estão percebendo que Satanás era tão inteligente que ele estava tentando colocar o próprio Deus em um beco sem saída? Por exemplo, se Deus matasse os seres humanos, Deus seria tirano, porque mata duas criaturas que talvez não tivessem culpa, tanta culpa. Mas se Deus não matasse os seres humanos, que eram pecadores, ele iria quebrar a sua própria lei, que dizia que aquele que pecasse deveria morrer. Olha que situação. E os anjos perguntam para ele assim: mas Lúcifer, quem é que deve ir lá? Quem é que deve tomar um lugar ali naquela árvore e fazer com que os seres humanos caiam? E sabe o que ele diz? Eu devo ir lá. Eu tenho que ter certeza que eles cairão, porque é a nossa saída. E você conhece a história que está lá em Gênesis no capítulo 3. Vamos ver o que diz lá em Gênesis no capítulo 3? Naquele lugar que reinava a perfeição, que reinava a vida, que reinava a paz, de agora em diante iria reinar a morte, o medo, o pavor, a desilusão. E aqui nós encontramos a história da queda humana. A batalha sai do céu, vem para a terra e entra nos bastidores da nossa história, começando ali com os nossos pais. O capítulo 3, a partir do verso 1 de Gênesis, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui. Aqui começa a derrocada, a queda humana. Lúcifer, com toda a sua maldade e sagacidade, se transformou, ou melhor, entrou num corpo de uma serpente. A primeira possessão demoníaca do nosso planeta. Esse anjo maligno, esse espírito maligno, toma o corpo de uma serpente. E ali se coloca no único lugar do planeta, ou melhor, do jardim, do santuário de Deus que ele poderia entrar. E se coloca ali esperando os seres humanos. E o texto bíblico diz que Eva estava passeando, talvez ali colhendo alguns frutos, e ouve a serpente dizer: olha, mulher, tudo bem com você? Eu imagino Eva se assustando e dizendo assim: mas como assim? Quem é que está falando comigo? Porque Eva conhecia muito bem as vozes dos anjos, a voz de Deus, conhecia a voz do seu esposo, mas aquela voz era diferente. Talvez fosse uma voz assim bem melodiosa, uma voz que soasse de forma bem gostosa ao ouvido. E Eva tenta descobrir o que estava acontecendo. Eu posso imaginar agora essa serpente descendo pelos galhos da árvore ali, tendo aquele fruto em sua boca. E jogando esse fruto ali aos pés da Eva, a serpente diz assim: olha, mulher, Deus disse para você que você não poderia comer desse fruto? E Eva diz assim: não, Deus falou que a gente não pode nem tocar, nem comer, porque se nós comermos, certamente morreremos. E a serpente diz assim para ela: olha, mulher, Deus está mentindo para vocês, porque ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como ele. E isso começou a aguçar a sabedoria e as vontades de crescimento que Deus havia colocado no coração da própria Eva e do próprio Adão. Deus colocou a vontade em nós de crescermos.
E quando a serpente diz assim, olha, Deus sabe que você poderá se tornar como ele, inteligente como ele, sábio como ele, Eva começou a olhar diferente para aquele fruto. E aí você pode entender todo o enredo da história. Os únicos que falavam, que tinham o poder de falar e raciocinar no jardim, eram Eva e o seu esposo. E agora Eva estava à frente de uma serpente que falava. E não simplesmente falava como se fosse um papagaio, a serpente falava e raciocinava, construía ali uma história, um enredo. A serpente era inteligente, era sagaz. E você sabe muito bem quem era essa serpente, e Eva não sabia. E Eva percebeu assim, mas espera aí, se a serpente comeu do fruto e ela pode falar e é tão inteligente, se eu comer desse fruto então? E logo Eva correu, comeu o fruto, porque viu que era saboroso, saudável e bom para dar entendimento. Comeu do fruto e levou agora para o seu esposo. Vocês conhecem a história. O esposo sabia muito bem o que estava fazendo quando comeu o fruto. O esposo sabia que iria morrer, mas mesmo assim decidiu morrer com a esposa. Naquele momento é lógico, porque Adão até aquele momento era inteiramente amor e não queria, não se via longe da sua querida esposa, da sua querida Eva. E logo após o seu pecado, após comer o fruto, nós conhecemos o que o pecado, a desobediência faz em nós. Esse homem agora começou a desgostar da sua esposa. Esse homem agora começou a questionar tudo aquilo que estava acontecendo. E o texto bíblico diz que eles ficaram com medo e começaram a fugir da presença de Deus. Porque naquele mesmo momento, logo em seguida, Jesus voltaria, Deus chegaria naquele jardim, Jesus entraria naquele jardim ali para ter um encontro diário com Adão e Eva. E o texto bíblico diz que eles se cingiram de folha de figueira e fugiram da presença de Deus. Olha que situação. A guerra que iniciou no céu vem para o nosso planeta, alcança os seres humanos e por isso, amigos, nós padecemos dessa maneira. Aí você diz assim, mas pastor, Deus não faz nada? Pastor, vem cá, responde para mim, quem é o culpado de verdade disso tudo? Por que o ser humano está sofrendo tanto, pastor? Quem é o culpado? Quem é que fez tudo isso de verdade? Porque eu sei, nós estamos padecendo, mas tem um culpado central nisso tudo. Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele falou sobre esse culpado. Você sabe quem é o culpado? Jesus deixou para a gente claro na Bíblia sobre esse culpado. Vamos ver? Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Mateus. Mateus, capítulo 13. Nós leremos do verso 24 ao verso 30. Olha o que diz aí. Mateus, capítulo 13, 24 ao 30. Jesus falou com os discípulos sobre isso. Os discípulos questionaram a Jesus, como nós também nos questionamos sempre, e perguntamos, Senhor, mas por que tanto sofrimento? Quem é o culpado? Por que está acontecendo isso? Os discípulos questionam a Jesus, e aqui no verso 24 ao 30 do capítulo 13, Jesus Cristo responde para os seus discípulos, contando uma espécie de parábola. Ele diz assim, capítulo 13, verso 24 ao 30. Diz assim, outra parábola lhe propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha que interessante.
Resposta do próprio Jesus, enquanto ainda estava aqui nessa terra. Os discípulos perguntaram, mas Senhor, por que tanta morte? Por que tanto sofrimento? De quem é a culpa de verdade? E Jesus responde com essa parábola, dizendo, olha, um senhor resolveu plantar, né, fazer uma grande plantação de trigo, e aí estava tudo preparado para a plantação, e de repente o inimigo de noite, na calada da noite, veio por trás dos bastidores e colocou o joio junto com o trigo. E aí passou-se o tempo, e os servos vieram para ver como estava a plantação, e perceberam que junto com o trigo crescia o joio. E eles correram para o senhor da plantação e falaram assim, mas senhor, mas o senhor não plantou somente trigo? O que está acontecendo? Parece que existe joio no meio do trigo, e é muito joio. E aí os servos perguntam assim para ele, mas senhor, o que aconteceu? Por que isso está ocorrendo? Por que o joio no meio do trigo? E Jesus responde, dá a resposta do próprio Senhor. Ele diz assim, o inimigo fez isto. A culpa é do inimigo. E para que pessoas inocentes paguem pelo inimigo, nós precisamos deixar que cresça o trigo e o joio. Porque os servos falaram assim, não, Senhor, então tá bom, se o inimigo fez isso, vamos lá e vamos arrancar todo o joio. E o Senhor falou assim, não, calma aí, vocês não podem fazer isso. Porque neste momento, é difícil diferenciar joio e trigo. Vai chegar a hora certa. Deixa crescer. Vai ser difícil. Vai dar muito trabalho. Nós teremos que fazer muito mais do que pretendíamos fazer. O tempo vai demorar. Nós vamos ter que esperar um bom tempo para que possamos cumprir a vontade do Senhor. Mas aguarde no momento certo. E aí nós separaremos o joio do trigo. Vocês entenderam? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que as pessoas estão aí padecendo? Porque, infelizmente, amigos, nós precisamos esperar. Deus sofre conosco. Deus sofre com você. Os nossos pais, os primeiros pais, Adão e Eva, sofreram muito, padeceram, viram um filho tirar a vida do outro. E coisas piores ocorrendo com os seus filhos que iriam nascendo. Nós temos aí pouco da maldade do mundo que ocorreu durante todos esses séculos, esses milênios, relatados aqui na Bíblia. É bem pouquinho. Existe muita maldade. E Deus sabia que deveria ser assim. Deus chora com você ao ver você padecendo. Deus sente sim a sua dor. Ele sabe das suas dificuldades. Aí você pergunta assim, pastor, eu estou entendendo, precisava ser assim para que o caráter de Deus possa ser revelado. Para que o ser humano entenda que o pecado é ruim, que o pecado guia a humanidade, guia qualquer criatura, mesmo que seja uma criatura celestial, um anjo, um querubim, a desobediência vai guiá-lo para a morte. É isso mesmo que Deus está querendo que nós compreendamos. Ele deu tempo ao tempo. E nós já percebemos que a desobediência é ruim. Que embora Deus nos dá o livre-arbítrio, nós devemos escolher sim pelo caminho do amor, da obediência, de estarmos na presença desse Deus. E Ele sofre junto conosco durante todos esses anos aí, acompanhando a maldade que está no mundo, acompanhando o joio crescendo junto com o trigo. Mas eu te digo uma coisa, meu amigo, acalme o seu coração. Acalme o seu coração, minha amiga, porque o nosso Salvador virá a essa terra. E no momento certo, ele separará joio do trigo, queimará o joio e separará esse trigo para o seu celeiro. E você sabe o que isso significa? Nos levará para as mansões celestiais, num lugar onde não existirá mais morte, mais dor, não existirá mais sofrimento, porque as últimas coisas terão passado. Existe uma guerra nos bastidores da história, e você faz parte dessa guerra. Ela se trava especialmente aí no terreno do seu coração. E hoje você pode decidir, mesmo em meio ao sofrimento, às lutas deste mundo, você pode decidir estar ao lado de Deus, estar do lado vencedor dessa batalha, porque Jesus Cristo um dia veio, deixou o seu trono de honra e majestade lá no céu e veio a essa terra para morrer por cada um de nós. Talvez você pergunte assim, pastor, Deus está vendo tudo e ele não vai fazer nada. Olha, ele já fez. Ele já planejou tudo. O plano da redenção já está acontecendo, já está ocorrendo.
E você sabe, Jesus Cristo veio a essa terra, se entregou na cruz do Calvário, decidiu morrer por mim e por você, pisando a cabeça da serpente, sendo o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que foi morto desde lá do fundamento, com Adão e Eva. Era Jesus Cristo, representava Jesus Cristo, aquele Cordeiro que foi morto ali naquele santuário. No jardim do Éden, aqui da terra, simbolizava que Jesus Cristo um dia viria a essa terra para morrer por cada um de nós. E ele veio, ele padeceu, ele teve dificuldades. Satanás tentou de todas as formas fazer com que ele desistisse de seguir o plano do reino dos céus. Mas ele seguiu, ele foi até o fim, ele carregou ele teve em sua cabeça uma coroa de espinhos, uma coroa que perfurava a sua cabeça, o seu crânio, e de certa forma fazia uma pressão para que ele desistisse. Ele carregou em seus ombros uma grande cruz. E nessa cruz ali não estava apenas o peso de uma madeira, estava o peso do pecado de toda a humanidade. Estava o meu pecado, estava o seu pecado, meu amigo. Estava o seu pecado, minha amiga. Jesus Cristo foi até o fim. Ele foi tentado, mas ele foi até o fim para que hoje você pudesse ter oportunidade de salvação. O que importa neste momento não é o sofrimento. O que importa neste momento não é a paz. O que importa neste momento é que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E mesmo que a morte venha por causa dos pecados deste mundo, da maldade que está nesse mundo, você estará salvo, você estará salva em Cristo Jesus. Não fique aí pensando que virá paz para essa terra pelas mãos humanas, pelas mãos dos líderes humanos, por uma vacina. Não, meu amigo. As coisas neste mundo vão de mal a pior, porque Deus permite que vá de mal a pior, para que entendamos, para que o ser humano entenda que o pecado é ruim. E se volte agora, volte o seu coração para Cristo Jesus, para o plano da redenção. Então não fique aí pensando que as coisas vão melhorar, não. É o momento de colocarmos a nossa vida, a nossa família no altar do Senhor e dizer para Ele: Senhor, as coisas ficarão difíceis, piores, mas nos dê ombros resistentes. Fortaleça o meu coração, a minha fé. Fortaleça a minha família, Senhor. Coloque os seus anjos ao redor do meu lar, para que possamos avançar contigo até o retorno de Cristo Jesus. Porque não queremos ficar nessa terra de perdição, nessa terra que habita Satanás e os seus anjos. Que o Senhor volte logo para nos buscar. Essa deve ser a nossa oração, meu amigo. Essa deve ser a tua oração, minha amiga. Você que está aí passando por dificuldades, creia. Deus tem um plano para você. E, infelizmente, precisa ser desse jeito. Precisa ser assim. Vai doer. Vai arder. As lágrimas descerão. Mas vai chegar um dia que ele virá com honra, glória e majestade nas nuvens dos céus e enxugará dos meus olhos e dos teus olhos todas essas lágrimas. Tudo que é ruim nesse mundo passará e viveremos eternamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu lembro de uma história que fala muito ao meu coração. Diz que um rapazinho começou a vender jornais com o plano de comprar um cachorrinho. E o sonho dele era ter um cachorrinho, mas a família não tinha condição de comprar um cachorrinho de raça para ele, então ele resolveu sair com a sua bicicleta e vender jornal. E ele foi vendendo, juntando dinheirinho, até que tinha uma quantidade boa para comprar o cachorro. E ali, um belo dia, entregando os seus jornais, vendendo os seus jornais, ele viu uma placa que anunciava a venda de alguns cachorros. E ele logo ali pegou o endereço para sua bicicleta, deixou os jornais de lado, pegou o seu dinheiro e correu para aquela fazenda. E chegando ali à porteira da fazenda, ele viu outra placa dizendo: olha, vendemos cachorros. E ele bateu ali a porta, abriu a porteira e chamou o fazendeiro, já entrou gritando: fazendeiro, fazendeiro, é aqui que vende os cachorros. E o fazendeiro abriu a porta e foi saindo e viu o menininho andando assim, meio tímido, mas foi para cima do fazendeiro e perguntou: o senhor vende cachorros aqui? E o fazendeiro nem respondeu. Sabe o que ele fez? Ele apenas assoviou e disse:
chamou os cachorrinhos. Enquanto ele assoviava, os cachorrinhos vinham correndo. E o menino olhou assim na lateral da casa e viu 4 cachorrinhos correndo assim alegres, aquela língua gigante balançando, as orelhas balançando e o rabinho balançando. E vieram para cima daquele menino. E o menino caiu ao chão com os cachorrinhos ali. E ele via um com a orelhinha pintada. Ele viu o outro com o rabinho de uma cor diferente do corpo. Ele viu o outro que tinha uma patinha colorida. E ele ficou ali pensando, qual deles eu vou escolher? Eu quero um desses cachorros. E aí o cachorro vinha e subia sobre ele, e ele pegava o outro na mão, e ficava ali passando a mão na cabecinha de cada um deles, e num curto momento, ele começou a observar todos os quatro cachorrinhos. E ele olhava para o fazendeiro e falava assim, qual que eu vou escolher, fazendeiro? E o fazendeiro falava assim, eu não sei, é com você agora. E de repente, um outro cachorrinho apareceu lá no canto da casa. Ele vinha devagarinho, andando, porque ele tinha uma dificuldade. Ele tinha uma patinha que era machucada de nascença. Ele havia nascido com a perna paralisada. E esse cachorrinho não veio com os outros, quando o fazendeiro assoviou, chamou, porque não conseguia correr como os outros. Mas o menino, de repente, observou aquele cachorrinho vindo, se arrastando, mas ele vinha mesmo se arrastando mais alegre ali também, balançando a sua linguinha, mas se esforçando para chegar onde estavam os irmãozinhos e o menino larga logo os outros 4 cachorrinhos. O menino abandona os outros cachorrinhos e olha para aquele cachorrinho, sai correndo na direção daquele cachorrinho. E antes que o cachorrinho chegasse até ele, ele chega ao cachorrinho e abraça aquele cachorrinho e levanta aquele cachorrinho e coloca no colo e corre para o fazendeiro e fala assim, fazendeiro, eu quero esse aqui. Eu quero esse cachorrinho aqui. Ele esqueceu dos outros 4. Ele queria o 5º cachorrinho. E o fazendeiro balançou a cabeça assim e falou assim, menino, mas por que você quer esse cachorrinho? Você tem 4 aí, perfeitos, saudáveis. Olha, esse aí vai dar muito trabalho para você. Esse aí nasceu machucado. Você vai ter que cuidar muito dele. E você nem sabe se ele vai sobreviver. Eu acho que é melhor você ficar com um dos outros 4. Eu dou até um desconto para você. E o menino falou assim, não, fazendeiro, eu quero é esse aqui. E o fazendeiro, sem entender por que o menino havia escolhido aquele cachorrinho machucado. E, de repente, o menininho coçou a perna assim e levantou uma parte da calça. E o fazendeiro observou que a parte de baixo da perna direita do menininho era metálica. O menino também era aleijado, era machucado. E o fazendeiro logo entendeu. Ele quer cuidar daquele cachorrinho, porque ele sabe muito bem o que aquele cachorrinho passa. Ele sabe das dificuldades que aquele cachorrinho vai enfrentar. E ele estará ao lado do cachorrinho para dar para ele vida e cuidar dele. Sabe, amigos, essa é a nossa história. Não fique aí pensando que Jesus não conhece as suas dores. Não fique aí pensando que Jesus não sente as suas dores, porque ele sente. Sabe, minha amiga, ele conhece as suas dificuldades. Ele conhece as suas dores. E por isso ele escolheu você para cuidar. Por isso ele escolheu você para ser o filho dele, para estar ao lado dele. Porque ele veio a essa terra e passou por dificuldades maiores do que as nossas, e foi até o fim, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Ele conhece a sua dor. Eu sei, é difícil, está sendo complicado para a gente. Essa pandemia está nos trazendo muitas lágrimas, perdemos muitas pessoas queridas, mas olha, Deus está no controle. Creia, Ele tem planos maravilhosos. Tudo que é ruim vai acabar. Ele enxugará dos seus olhos essas lágrimas. Enxugará as lágrimas do seu coração. E lá no céu você não vai lembrar mais das coisas que aconteceram aqui nessa terra. Lá no céu você vai dizer assim, valeu a pena caminhar com Jesus, mesmo em meio às dificuldades. Meu amigo, nós ouviremos uma canção neste momento. Enquanto você, minha amiga, ouve essa canção, enquanto você, meu amigo, ouve essa canção, converse aí com Deus. Coloque no altar dele as suas lutas, as suas dificuldades. Eu sei, está difícil, está doendo, mas o seu Deus não te abandona. Ele está ao seu lado. Ele vai te dar aí ombros fortes, ombros mais resistentes. Ele vai te dar um travesseiro mais macio no seu momento de dor, no seu leito de sofrimento.
E no momento certo ele virá nessa terra. E mesmo que talvez você tenha sofrido o pior, que é a morte, ele vai lhe ressuscitar no nome de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, meu amigo, entregue a sua vida hoje no altar do Senhor. Então, minha amiga, hoje decida do lado correto dessa grande batalha, desse grande conflito, que é o lado de Jesus. Ouça essa canção. E ao ouvir essa canção, deixe o Espírito Santo falar contigo. E se você sentir que o Espírito Santo falou contigo nessa noite, coloca aí no nosso chat, coloca aí em seu coração, coloca no YouTube aí, coloca no Facebook, coloca no chat aí do Zoom, dizendo assim, olha, eu entrego o meu coração a Jesus. Você pode dizer assim, Senhor, está doendo, mas eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E por fim, essa dor vai cessar. Coloca aí, a minha vida é de Jesus. O meu Jesus cuida de mim. Eu aceito Jesus Cristo em meu coração. Vem, Senhor, morar em minha vida. Vem, Senhor, morar em meu coração e em minha família. E eu quero orar por cada um desses pedidos feitos aqui no chat, feitos aí na igreja. Nós vamos orar. Existe uma equipe orando por você neste momento. Amém? Então entregue o seu coração nas mãos do Senhor ao ouvir essa canção. Que linda canção, não é verdade? Deus seja louvado. O nosso Deus nos ama muito. Ele tem planos para a nossa vida e logo, logo voltará para nos buscar. Amém? Deus seja louvado. Você precisa ser batizado? Você precisa nascer de novo? Você precisa entregar a vida a Jesus? Coloca aí no chat assim, olha, eu aceito entregar a minha vida a Jesus. Eu aceito ser batizado. Eu quero nascer de novo, pastor. Eu estou entendendo que Deus tem um plano para a minha vida. Coloca aí no chat assim, olha, eu aceito, eu quero, eu aceito, Senhor. Você que está aqui na igreja, no presencial, coloca a sua mão no coração e diga assim, Senhor, eu aceito, entre em minha vida, muda a minha história. Se você precisa ser batizado, não deixe para depois, decida hoje. Permitir que Jesus entre e mude a sua vida e mude a sua história, porque Ele quer cuidar de você. Ele tem grandes planos aí para a sua vida. Vamos orar? Você já colocou no chat aí? Amém. Deus seja louvado. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Amém? Feche os seus olhos e vamos falar com Jesus. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque hoje ouvimos a Tua palavra. Hoje descobrimos mais um mistério da profecia. Descobrimos, Senhor, que infelizmente vamos ter que passar por dificuldades nessa terra. Mas descobrimos também, ó Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonou, e pelo contrário, o Senhor traçou um plano de redenção, um plano de salvação. Quando Satanás arquitetou o plano da perdição para os seres humanos, o Senhor já tinha um plano de redenção. E nós queremos, neste momento, ó Pai, abraçar. Queremos abraçar esse plano para a nossa vida. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos aceitar Jesus Cristo como o Salvador e Senhor da nossa vida. Quem não é batizado, o Senhor está dizendo aí no chat assim, eu aceito ser batizado. Eu aceito me preparar para o batismo. Eu aceito estudar a Bíblia, as profecias, para que Jesus continue falando comigo e eu leve essas maravilhas para minha família, para os meus amigos. Oh, bondoso Deus, leve a tua paz a esse coração que está sofrendo. Talvez tenha alguém até acometido pela Covid nos ouvindo neste momento, Pai. Leve o Espírito Santo a esse coração. Dê a essa pessoa ombros resistentes. Dê a cura, ó Pai, se for a sua santa vontade. Querido Deus, cuide dessa família que precisa do arroz, do feijão, que desse marido, ó Pai, desse sacerdote do lar que perdeu o emprego, dessa família que está se acabando, ó Pai, por causa do adultério, das decisões erradas. Entre e restaure esse casamento, Senhor. Bondoso Deus, nós queremos receber a salvação em Cristo Jesus. E neste momento, então, nós estamos dizendo para Ele, nós lhe aceitamos, ó querido Jesus, como Salvador da nossa vida. Vem transformar o nosso coração. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Deus seja louvado. E eu aguardo vocês no próximo domingo para continuarmos aqui os Domingos de Esperança, o mistério da profecia. Até mais. Que Deus abençoe vocês aí.